Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, estudante do curso de Ciência da Computação. E hoje nós vamos falar um pouco da linguagem de programação Julia para a disciplina de Paradigmas e Linguagens de Programação do professor Patrick Brito. Então, num contexto geral, a linguagem de programação Julia é uma linguagem dinâmica, rápida, fácil de utilizar e open source, ou seja, código aberto. Tem o propósito geral de ser uma linguagem para a programação científica. Ela junta o dinamismo do Ruby, os recursos matemáticos do MATLAB, os recursos da estatística presente na linguagem R, a simplicidade do Python e a rapidez do C. Ela é uma linguagem compilada, com a possibilidade de utilizar bibliotecas de outras linguagens, utilizar o Julia também, pacotes de Julia também em outras linguagens, né? Através de APIs. Ela é multiplataforma, podendo utilizar ela no Mac, no Windows, no Linux e também numa imagem do Docker. Tem uma tipagem dinâmica, só que ela é uma tipagem dinâmica, só que você consegue também especificar alguns tipos, né, na linguagem. E tem um propósito bem interessante que é de ler como Python e rodar como C. Ou seja, ela tem a simplicidade do Python para trabalhar, mas tem aquela rapidez e aquela robusticidade que tem o C na hora de rodar. Ela foi lançada. E aqui são alguns exemplos de empresas que trabalham com Julia já, apesar de ser uma linguagem nova. Já tem diversas empresas que trabalham com ela, inclusive empresas com raízes brasileiras ou até mesmo brasileiras. Foi lançada em 2012, ela é escrita em C, C++ e Scheme. Scheme é o nome. É uma linguagem, como eu falei, com uma tipagem dinâmica, de alto nível, ou seja, ela tem uma característica parecida com a linguagem humana. Ela foi desenvolvida para atender requisitos da computação de alto desempenho numérico e científica, ou seja, um propósito científico que ela tem desde o início, e utilizada também para propósito geral, ou seja, para aplicações web e desktop. Possui uma licença gratuita do MIT e permite trabalhar com multiparadigmas, como orientação a objeto, programação funcional, entre outras. Eu achei ela uma linguagem muito interessante, né? Apesar de ser nova. Inclusive, eu já tinha ouvido falar sobre ela, inclusive em palestras presenciais, mas quando eu comecei a pesquisar e analisar um pouco, eu fiquei bastante impressionado com o poder da linguagem. Inclusive, deu vontade de estudar devido a algumas necessidades que eu pretendo ter no futuro e também já tenho. Deu para perceber que ela não foi uma linguagem criada só por criar, né? Ela tem os seus propósitos, um deles, obviamente, de trabalhar com a programação científica, né? Para pessoas que trabalham com pesquisa científica, que ela junta, sei lá, funcionalidades de estatística, de matemática e apresentação gráfica, numa coisa só que nós temos em diversas aplicações. Então, o propósito dela é bem interessante. Não é uma linguagem criada só por criar. Características gerais, como já falei várias vezes, tipagem dinâmica, só que com a ressalva de ter a possibilidade de trabalhar com alguns tipos específicos, você especificando o tipo daquela determinada variável. Permite a criação de funções internas de codificações genéricas, que são extensíveis para outros programas, ou seja, aquela ideia de módulos, né, de você encaixar a parte de um programa em outro programa, ou, enfim. Permite as chamadas de funções em C e Python através de APIs especiais. Ela é gratuita e open source, multiplataforma, né? Então, o custo de utilizar a linguagem é relativamente zero, né? Porque ela é gratuita, é código aberto, e você vai poder trabalhar em diversas plataformas, como Windows, Mac, Linux.
Suporte para Unicode e o TF8. Ela é uma linguagem também confiável, né? Dado que você, apesar de ser dinâmica, você também tem a possibilidade de trabalhar com tipos específicos, você consegue ter o controle de determinado bloco de código, dizer que aquela variável é de tal tipo, coisa assim. Possui formatos extensivos para tipos numéricos, ou seja, você consegue formular, especificar tipagens numéricas de diversas maneiras. Possui suporte para a utilização de símbolos matemáticos, como por exemplo o pi. Você dizer que o pi aqui, como exemplo, pertence a um conjunto, e não dizer que o 3,14 pertence a um conjunto, isso é exatamente o pi. Você consegue colocar lá o pi no código do Julia. Com raiz quadrada também, derivadas, você consegue colocar os símbolos matemáticos na linguagem. Utiliza a palavra end para delimitar o fim de um bloco de uma função ou de um bloco de instrução, como uma condição ou uma repetição. Possui gerenciador de pacotes prático, simples de usar, e entre outras características. Bom, ela é utilizada em diversas aplicações. Aqui tem 4. Data Science, utilizando o pacote Online States. Para Machine Learning, utiliza o pacote Kinet e Flux. Computação científica e tem diversos pacotes, differential equation, no caso, equações diferenciais, YAO, YAO, esse aqui, YAO, que seria YAO, Interactive Solvers, ou seja, para trabalhar com solvers, Optim, Jump e entre outros pacotes. Para visualização de dados, a Julia possui o pacote Plots, para trabalhar com a visualização de diversos tipos de dados e grande quantidade de dados. Sintaxe, aqui tem um exemplo básico. Ela não utiliza as chaves para delimitar blocos de instruções, e sim o end, né, para definir uma função, indicar o início e fim, no caso, indicar o fim. Aqui, por exemplo, no if está no fim do bloco do if aqui, com o end. Não utiliza ponto e vírgula também no final das instruções. E as variáveis, aqui como exemplo, ele está mostrando uma variável que não está definindo o tipo de dados, ou seja, ela é dinamicamente tipada, como eu já falei. Aqui está o site da linguagem. A linguagem, vou mostrar um pouco do site aqui, e ele é bem completo. Cadê? Aqui. Site. Já está aparecendo. Ok. Aqui é o site da linguagem do Julia. Ele dá um feedback inicial aqui, linguagem dinâmica, rápida, reutilizável, código aberto, propósito geral. Aqui é o ecossistema da linguagem, né? Então, utilizada para visualização de dados, para o propósito geral, para análise de dados, né, para ciência de dados, para machine learning, para computação científica, computação paralela. E também ele mostra a ideia dos pacotes que é utilizado em outras linguagens e de outras linguagens utilizando no próprio Julia. Enfim, site bem completo. E obrigado pela atenção. Aqui é o meu e-mail e até a próxima.